Vamos lá, 16 de maio, dando prosseguimento ainda às nossas questões e reflexões sobre a morte, a partir do 9 de maio, essa data linda, maravilhosa, inesquecível do nível de nascimento de meu pai. Mas não é mais sobre esse enfoque que vamos trabalhando, embora esse enfoque seja o descortinar e o pano de fundo para refletirmos novamente de novo sobre as questões da morte. O que queremos dizer ou queremos falar das questões da vida. Eu me recordo, e tinha para mim que era Chuang Tse, que ao ser perguntado para os discípulos ou pelos discípulos o que fariam com o seu corpo depois que ele viesse a falecer, e aí pode ter sido Lao Tse, eu acredito que tenha sido um sábio chinês, mas eu não encontrei enquanto Chuang Tse. Tá. E aí ele diz de uma forma muito calma, muito clara, muito tranquila, que pouco importava o que seria feito com o seu corpo, ele já não mais estaria ali. Que o deixasse no caminho, que fosse comido pelos cães, pelos abutres, ele não se importaria. Mostrando um desprendimento e um afastamento muito, muito diferente das marcações que trazemos dos nossos apegos aos nossos corpos. Eu encontrei aqui uma outra passagem do IPPB, Instituto de Pesquisa de Projeciologia Brasileira, eu não lembro, enfim, relacionada ao Wagner Borges, e aí tem essa chamada aqui, a sabedoria de Chuang Tzu, postados em textos periódicos. Vou ler, que expressa um pouco do que eu queria, não é o que eu pensei, imaginei e ia dizer, como eu contei aí 2 segundos atrás, mas ilustra um pouco. Quando morreu, a esposa de Chuang Tzu, Hui Tzu, foi apresentar-lhe as condolências. Eu gostaria que vocês prestassem atenção à forma com qual eu soletro e pronuncio os nomes em chinês. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, fechassem os olhos e ouvissem. É um chinês falando. Claramente, não tem nem sotaque. Eu vou prosseguir então. Ele encontrou o viúvo sentado no chão. No caso do viúvo era Chuang Tzu. Ele encontrou o viúvo sentado no chão, cantando, com as pernas esparramadas em ângulo reto e marcando compasso numa tigela, quase fazendo um samba nagô. Viver com a esposa, exclamou Rui Rizu, e ver o filho mais velho tornar-se adulto, e depois não verter uma lágrima sobre o cadáver dela, isto seria muito ruim. Mas tamborilar numa tigela e cantar, certamente, isso é o cúmulo. Nós, universalizando, ocidentais, orientais, africanos, asiáticos, indígenas, temos por vezes um padrão do que se esperar diante da morte do outro. A gente tem umas normas de conduta. Morreu, a gente fica triste. A gente verte lágrimas, a gente chora por essa pessoa que partiu. Ok, esse cara está num nível um pouco mais elevado, então ele não vai chorar. Mas agora, ficar fazendo samba, o samba é por minha conta, na tigelinha que a esposa serviu para ele a sopa e o arroz durante décadas, aí é o cúmulo. Causa um estranhamento ainda maior. Estou pensando nas diversas cenas de velório, no qual causa, né, aquelas más filhas, aqueles más filhos que deram problema, que foram responsáveis quase que direto por
um encurtamento de 20%, 30% da morte da pessoa lá do caixão, e rasga a bochecha, e vira o olho, e arranca o cabelo, e tira a roupa, e quase se joga dentro da sepultura. A gente espera um pouco por isso, a gente dá um joinha para isso, a gente marca tudo isso. Agora o filho, a esposa, o marido, que de uma certa forma fez o que precisava ter sido feito, combateu o bom combate, esteve ao lado, e vê essa passagem como um processo. Não tem lágrimas muito copiosas, tem uma saudade que machuca, tem uma dor que vai, mas não tem nada muito dramático. Esses a gente olha com muita desconfiança. Temos padrões dentro do ritual fúnebre a ser seguido. Eu esqueci o nome das moças que são pagas para ficar chorando. Esqueci os nomes. Nelson Rodrigues era sensacional ao trazer os relatos de velório e as anedotas de velório que a gente, poxa, são muito gostosas. Uma hora eu vou escrever sobre isso. Voltando para a história. De maneira alguma, de maneira alguma, uma resposta ao cúmulo do tamborilar numa tigela e cantar. Respondeu Xuan Tzu. Quando ela morreu, não pude deixar de ser afetado pela sua morte. Logo, porém, lembrei que ela já tinha existido no estado anterior, antes do seu nascimento sem forma ou mesmo substância, que, embora naquela condição incondicionada, foi acrescentada uma substância ao espírito, que essa substância então assumiu forma, e que o próximo estágio foi o nascimento. E agora, em virtude de uma mudança adicional, ela está morta, passando de uma fase para outra como a sequência da primavera, verão, outono e inverno. Enquanto ela está assim deitada, adormecida na eternidade, ficar por aí chorando e lamentando seria para mim proclamar-me ignorante dessas leis naturais. Portanto, me abstenho. É bonito. Não é por vezes exequível, adoro essa palavra, porque quando eu cheguei com um projeto de mestrado, a professora me disse isso não é exequível. Aí eu cheguei em casa para procurar o dicionário desse termo exequível. Isso não é, por vezes, tranquilo de se fazer dentro de um determinado prazo. Não dá. Isso daqui, essa reflexão, esse entendimento desse cara, é um entendimento que talvez a gente não vai ter nas próximas 50 vidas. Talvez a gente não venha a ter essa compreensão. Ou talvez a gente até venha a ter essa compreensão intelectiva, mas não ao ponto de criar mesmo um comportamento espontâneo e verdadeiro de tamborilar numa tigela. Tem diferenças desses atos. Tem atos que a gente pode alcançar intelectivamente, mas está muito longe de ser e fazer comportar assim. Esse é um dos grandes infortúnios da vida religiosa. As pessoas vão se colocando em patamares intelectivos, mas que está muito distante da existência. Então esse hiato aqui, essa lacuna, acaba sendo fomentada por muitas sombras, que por vezes viram muitas perversões, por vezes se transformam em coisas até piores. A gente precisa aprender a lidar com isso. Olha, esse daqui é o objetivo, é quase o propósito, é a meta. Não estou aqui ainda, eu consigo visualizar, eu vejo. Então daqui eu consigo ver a lua. Vejo numa boa, olha aí, olha ali. Eu até aponto um dedo apontado para a lua. Aponto o dedo. Significa que eu esteja lá.
E não significa que eu vá chegar lá nos próximos 10 minutos, 10 anos, 100 anos, 1000 anos. Processos. E numa forma muito mental que a gente estabelece com a existência, a gente acredita nesses saltos. Se eu penso, se eu consigo mentalmente, então fisicamente eu já estou, não estamos. Transportar o meu pensar para uma conexão integrada com o meu sentir, o meu desejar e o meu fazer, nossa, isso daqui é um escalonamento, um alinhamento que demanda. E a gente fica dando saltos, pulando essas etapas e, obviamente, retomando, volte 10 casinhas. Então é muito mais sincero, quando é verdadeiro, arrancar o cabelo com as unhas, do que não, eu conheço a doutrina, sei que fulano está num lugar muito melhor do que eu, ou muito melhor do que antes. Essa reflexão intelectiva, essa palavra que repete algo mentalmente treinado e quase doutrinado ou doutrinário, não encontra compatibilidade no sentir e tampouco no agir. E essas rupturas, ou essas incongruências e incoerências, mais tempo, menos tempo, vêm a ser manifestadas. As lacunas, as ausências dessas presenças nas nossas vidas fazem falta. Então, a cada sepultamento, a cada velório de um ente querido que se vai, e esse ir é naquele processo que conversávamos anteriormente, do tempo presente, atual, é uma tentativa, é um dizer para nós, para a gente refletir sobre o nosso existir. Numa profundidade um pouco maior, que não é da noite para o dia, nem a reflexão e tampouco a integração, há o entendimento de qual é o campo simbólico que esses seres deixam em nós, sendo mais claro, né? O ente querido, quando desencarna, nos deixa uma falta. A presença física dele não existe mais. A cama está vazia. A roupa não é mais vestida. Os tênis, os sapatos não andam mais só. Os lugares nos quais ele ocupava e que íamos juntos e caminhávamos já não está mais presente, tem uma falta. Essa falta não é só física. A dimensão dessa falta é imensa. Essa imensidão, ou em largura, ou em profundidade, ou em extensão, ou em profundidade, vai adentrando cada um de nós. Tem as faltas. O velório é um momento no qual a gente dialoga um pouco com isso. Tem um momento no qual, falando aqui, não sei, né, vi velório em todos os lugares, mas tem um momento no qual as pessoas estão em torno do caixão e ali se faz uma oração. E a energia que é depreendida dali, num movimento duplo, daquilo que emitimos e enviamos para o corpo, e esse corpo acolhe e recebe e vai ser sepultado, e daquilo outro que emana desse corpo e é recebido por cada um de nós. Essa energia que estou aqui processando e sempre fico processando,
especialmente desses entes mais queridos, e elas demandam, esse é parte desse luto, que a gente quer pôr tempo e hora marcada, vamos, levanta 2 minutos, já foi embora para a vida. Tem temporalidades muito diversificadas nisso. Mas em qualquer uma delas, o espectro e o norte é o que este ser representa em minha vida. É a partir desse norte, é a partir desse horizonte, que essa falta vai sendo preenchida. E que é esse movimento que cada um de nós, enquanto filhos, marido, esposas, netos, bisnetos, amigos, vamos realizando. Essa pessoa ocupou em mim esse espaço, esse lugar. Fisicamente, esse espaço e esse lugar agora precisa ser ocupado por um algo. Por um alguém, por esse mesmo atributo, por esse mesmo sentido. Naturalmente, a gente recebe bafazejos, hábitos de mudanças e transformações que a gente nem percebe. Nós não colocamos atenção nisso. Vamos lá, dando exemplo para ir ilustrando, né? Aí eu trago exemplos dessa ordem do pessoal. E eu falava isso no primeiro vídeo. Pai faz uma representação simbólica muito forte da segurança, seja enquanto pai, seja enquanto delegado. Então, uma segurança estritamente ou muito da perspectiva econômica. A presença dele em nossas vidas dá uma sustentação muito forte nesse campo. Eu ainda trago aqui a associação astrológica, é um taurino. Isso para ele era importante. Para mim nunca foi. Nossa Senhora, eu lembro de pai me parando às vezes, falando assim, eu te segui. Não era muitas vezes. Te segui, vi você fazendo isso, vi você fazendo aquilo, fazia nada demais não, tá, gente? Eu só ia pegar o ônibus para ir para Ribeirão das Neves. E é isso. O pai sempre perguntava assim pra gente, tem dinheiro aí? E para pai, dinheiro é essa coisa de nota física mesmo, dinheiro, carteira, dinheiro, documento e dinheiro, segurança. O documento eu levava, porque eu não sou bobo, sou um homem preto, não dá para andar sem documento. Mas com dinheiro, essa era a última das minhas preocupações. Não, eu preciso ali, eu pego um ônibus, agora tem o tal do cartão, eu ando com esse treco aí. Você tem dinheiro? Tenho. Se eu tenho R$ 5, eu tenho dinheiro, velho. Com a morte de pai, isso mexe de outra maneira. Isso toca de outra forma. Isso passa a ter uma ocupação que até então não tinha. Trabalhar para ganhar dinheiro, não me recordo. Fazer as coisas pensando em dinheiro, não me recordo. Então, esse lugar, mas isso é muito materialista. Não, isso é muito da ordem do existir. Isso é muito da ordem do viver. Isso é muito da ordem do cuidar e do proteger. Isso é muito da ordem do se bancar e auxiliar quem está em seu entorno. O dinheiro é importante, as bases materiais também. E aí eu fico vendo algumas pessoas com muita dificuldade dentro desse econômico. Dificulta, tem questões, amplifica, alarga, aumenta. E não é o trabalhar mais que vai suprir isso, é o olhar para esse lugar do pai. Estou pensando aqui estritamente desse 9 de maio, minha família. Você tem o 9 de maio para chamar de seu. E essas faltas do seu pai, da sua mãe, aonde que isso mexe com você?
toca você, dialoga com você, aonde que esses espaços vão nos trazendo para uma emancipação. Olha, isso nunca precisou ser visto, porque tinha quem fazia, e agora é importante ter alguém que faça. Eu contava para duas lindas, uma que faleceu e essa falta não tem ainda preenchimento nem no campo do simbólico, é, é outro nível de falta. Estou falando da falta da companheira, a falta da parceira, a falta que Nelson faz à minha mãe, né? Essas faltas dessas cumplicidades. Então tem essa Elô que. Mas eu comentava com ela antes dela ir, falando da. Não vou dar o nome, posso dar o nome? Falando de Lili. E falei para ela e falei para uma moça bonita. Essa moça bonita, graças a Deus, viva, linda, exuberante, chegando aos 50 anos aí, maravilhosa. Beijo grande. O que cada uma delas representa e representava. E eu dizia assim, olha, é estranho, porque é estranho. Era dar uma segurança mais nova do que eu, mais nova do que vocês, mas traz esse ponto de segurança, sim. E o que significa esse ponto de segurança assim? Eu não sei traduzir, não sei dizer, até sei, mas não é problema de vocês e eu não contarei, que eu vou ficar no universal. Mas é que ela é também taurina. E ela entra nessas tessituras da existência em um momento em que o pai está indo e ela vem chegando. E talvez 15 dias antes, 5 anos depois, 3 anos depois, com 3 anos antes, com toda certeza não seria possível. Esses encaixes que a vida proporciona, esses movimentos que a vida proporciona. E a gente vai tentando ler, perceber, compreender essa segurança em extensões e profundidades que a gente minimamente avista. Ah, tá, visualizei daqui. São bonitas. São bonitas, são interessantes, são importantes. Bom, o diálogo com a morte, vou mais uns minutinhos, o diálogo com a morte, com o sepultamento em si, traz muito dessa riqueza. E quando a gente silencia tudo isso, o silenciar tudo isso não podemos falar do morrer, não podemos falar dos que foram, não podemos. A gente perde essas riquezas dessas trocas, dessas memórias, dessas vivências, desses significados. A gente embaralha, deixa obnubilado, enevoado os passos dos nossos filhos, dos nossos netos, daqueles que virão depois de nós, mas que precisam daqueles que estavam antes para dar o futuro para eles. Essas teias, são essas bases, são essas interconexões e comunicações que estão na ordem não do espaço, e sim na ordem do tempo. Então, daqui agora falando, quando eu vejo sobrinhos, filhos um pouco
desbussolados para onde ir, o que fazer, eu acredito que seja muito dessas faltas das referências do onde eles vieram, de quem eles são. É o olhar para trás. É dali. Então a gente segue esses passos, essa caminhada, e a gente geralmente vai por esse rumo aqui, mano. Segue aí, vai dar tudo certo. Pode ir na fé. E essa fé pode ser dialogada. E essa fé pode ser trocada, essa fé pode ser elaborada. Bom, era basicamente isso. Eu falei do Chuang Tse. Eu disse agora sobre Chuang Tzu, um chinês. Que o chinês o mandarim é minha língua, padrão. Padrão. Um poliglota. Mas era um pouco disso para a gente pensar e refletir, para a gente ir refletindo, para a gente ir pensando e para a gente, sobretudo, pensar na nossa própria morte. Morreremos. E já deixo de antemão gravado, não sei se perdura, mas já está gravado isso de alguma forma no éter, as pessoas leem. Sem nenhum desespero, pelo amor de Deus. Tem uma frase que é o máximo da tragédia, pelo menos a gente sempre a lê assim, que é o rei Midas perseguindo o Sileno, um sátiro, e Sileno correndo, e o Midas, naquela ganância dele sem fim, sempre desejando mais, querendo mais, porque contava a lenda e rezava a lenda de que aquele que conseguisse prender o sátiro poderia fazer uma pergunta e ter os seus desejos satisfeitos. Então Sileno, Midas fica, nossa senhora, naquele desespero perseguindo. E eu conversei com os dois certa vez, eu conversei com eles, eu não queria contar esses bastidores, mas eu vou contar agora. Eu escrevi sobre isso, eu não lembro mais se foi no ar, não lembro mais onde, mas eu escrevi sobre isso. Porque numa semana anterior, Midas é apresentado a Sileno numa festa. Então eles estavam lá, tete a tete, olho no olho, e naquele momento, Midas poderia ter feito a pergunta e Sileno responderia. Mas não, ele espera passar e vai caçar o sátiro. E, em determinado momento, Sileno, cansado, falou assim, quer saber? Deixa ele me capturar. E foi capturado então por Midas. E aí ele faz a pergunta. E Sileno responde assim, o melhor de tudo era não ter nascido. Já que nasceu, o melhor, primeiro, eu tenho que falar, tem que ser bonito. Raça efêmera e quase que desgraçada. Os termos não eram esses porque os gregos não permitem essas blasfêmias dessa forma, mas eu posso. Raça efêmera e desgraçada. O melhor de tudo era não ter nascido. Mas já que nascestes, o melhor é morrer depressa. Esse é o auge do trágico. O nascimento da tragédia de Nietzsche dialoga justamente com isso. O livro é quase uma ode a essa passagem, e daí a sua oposição a Schopenhauer para mostrar, e também a Sócrates, mas para fazer um hino ao viver, porque nesse morrer depressa, ou nessa consciência do trágico, é possível amor fati, ou um amor incondicional à vida. E o amor incondicional à vida implica em aceitar a morte como companheira.
um retorno quase que Nietzsche abraça o estoicismo. Tudo a ver com o que eu estava falando. Tudo a ver mesmo, mas tem. É que, tem. Estou querendo explicar nada hoje, não. Está tudo aí, está tudo dito. Só para dizer aos meus queridos filhos e ao honorável neto, quando eu me for, e eu não sei quando será, só presumo mais ou menos, antes já era para ter ido, mas agora eu estou, ficarei mais um pouco, antes de começar a gostar demais, mas, enfim, quando eu for, vai estar tudo certo, vai estar tudo bem, estarei presente, compreendam, compreendam, não precisa ser no nível de Shuang-Tzu, ele já era antes de ser, isso demora, mas só acolhe, estamos juntos, estamos sendo, sempre seremos. Isso é um beijo para acalmar os corações desesperados e as faltas que criam desespero de tentar fazer um preenchimento. Mas deixa eu contar para vocês o desespero. Não tem nada que pode preencher, não, a não ser a própria falta. E a falta, no seu contato carinhoso que podemos ter, ela conforta. O ímpeto de tentar saciar, preencher, superar essa falta, isso é desesperador e esse desespero não vai embora nunca. Então fica quieto algum tempo. Isso é o luto. E só sente a falta. E ela vai se fazendo uma presença. E essa presença ganha forma, ganha corpo, ganha movimento, ganha mundo, ganha sentido, ganha significado, ganha eu. E é muito perto do que a gente um dia vai novamente chamar de incorporação. Alguns rituais fúnebres de tradições tribais literalmente bebiam e comiam o morto. O nosso processo eucarístico, antropofágico, sideral e cósmico, a gente come o corpo de Cristo, bebe o sangue de Cristo. E isso muito mais do que uma criomancia é o processo de magia no seu espetáculo mais fabuloso e sublime, mais espetacular e divino, que é o de incorporar a divindade em cada um de nós. Então, essa comunhão, essa celebração, só é possível na falta. E não confundam essa falta com a crucificação, porque são coisas diferentes. A falta e a comunhão é a celebração da vida.
é o Cristo vivo e é a vida reinando em todos os poros, em todos os sentidos. A crucificação, como elemento dessa falta, é a culpa que os malditos tentaram lançar e empodrecer esta carne. É outro movimento. É um movimento de morte. É um movimento de negação. É um movimento de tristeza. A comunhão não. A comunhão é um movimento da ceia. É o tomar vinho, é o cantar, é o dançar, é o celebrar. É outro movimento. E é isso que o sepultamento, no seu sentido mais pleno, representa. Aquele momento que em volta do corpo, cada um de nós ora e oramos juntos, doamos o melhor de nós para o corpo, para o ser. E o ser nos devolve o melhor dele para cada um de nós. E vamos embora rejuvenescidos e saciados. E aquele corpo que vai em direção à terra sepulta muitas partes nossas, muitas dores nossas, muito pior de nós. E nos traz aquele esplendor magnífico daquelas luzes, daqueles fios luminosos, daquele maná que cai dos céus em cada um. E a gente prossegue levando este corpo, ou esse sentido mais amplo de que Jesus nos deu da dimensão do que é corpo. Mas essa teologia do infinito, a gente só vai a decodificá-la no tempo, no espaço. No espaço, por vezes, a gente fica muito preso na cruz. Agora eu posso ir, porque o recado deveras foi dado. Eu estarei sempre aqui ou lá. E aqui ou lá é só espaço, na temporalidade da presença é sempre. Bailando, celebrando com cada um de vós, porque é uma honra dividir o mesmo tempo, o mesmo agora, o mesmo espaço com vocês. Então, Victor, Andréia, Yasmin, Keliane, um beijo. Não é uma despedida, por favor, não se apavore. Mas é uma despedida, por favor, celebre. Tá tudo certo.